A Fórmula 1 é cara, mas você sabia que uma simples porca de roda pode custar mais de R$ 6.000 e que uma equipe pode gastar mais de R$ 300.000 num fim de semana apenas em porcas de roda? Parece ridículo, mas é o que eu vou te mostrar agora. Nem sempre as porcas de roda foram tão caras assim. Houve uma história de evolução constante para chegar ao que são agora. Nos primeiros anos, as porcas eram presas à base de marretadas. Sim, porque as pistolas de impacto não existiam e outra opção era usar vários parafusos, o que fazia a troca demorar muito mais. A porca tinha uma única trava central com essas asas na lateral. Algumas tinham 2, outras 3 e os mecânicos levavam uma marreta para o pit lane para tirar uma porca, trocar a roda e prender a outra. A roda era presa nesses pinos para não ficar girando no cubo e a porca única a fixava. Você sabia que ela estava apertada quando a marreta não conseguia apertar mais. E como curiosidade, quando a Ferrari usava essa solução na Fórmula 1, também usava em carros de rua. A Ferrari 365 GTB vinha com uma marreta Thor em seu jogo de ferramentas. A Fórmula 1 usou essas porcas nos anos 50 e 60 e elas funcionavam bem, exceto quando não, e por um problema sério. Se o carro jogava força nas rodas, nas frenagens ou acelerações, havia uma força de torção. Se a porca estava muito bem apertada, tudo bem. Mas mesmo com o menor movimento da roda, cada vez que você freia ou acelera, a roda começa a mover a porca para frente e para trás. Combinado com as incríveis vibrações e os golpes do carro nas zebras, as porcas começavam a afrouxar. As equipes encontraram uma forma de reduzir isso. Elas usavam porcas com aperto para a esquerda no lado direito e com aperto para a direita no lado esquerdo. Você provavelmente já concluiu que, nesse caso, sob a frenagem, a roda vai acabar apertando a porca em vez de afrouxá-la dos dois lados do carro. Funcionava melhor no eixo dianteiro, com a carga principal de frenagem, mas na traseira as rodas são movidas para uma direção e as freadas para outra. E isso resultou em várias rodas soltas ao longo dos anos. A Fórmula 1 passou a usar porcas de roda com cabeça hexagonal, inicialmente de aço e depois passando para o alumínio. E você pode ver, porcas como essa têm componentes que permitem a passagem de um grampo que impede que a roda fique frouxa, acabando com o problema que eu mencionei. Engenheiros chamam isso de sistema de retenção e eles desenvolveram essa parte nos últimos 15 anos, mas falaremos mais sobre isso mais à frente. A Fórmula 1 realmente avançou usando esses tipos de porcas, com vários entalhes que se encaixariam melhor na ferramenta, usando um desenho estriado para diminuir a chance de a pistola não encaixar. Porque a essa altura os pitstops na Fórmula 1 se tornavam cada vez mais rápidos, eles ainda eram limitados pelo tempo para reabastecer, então a troca de pneus não era o fator limitante. Contudo, houve pequenas inovações, uma delas a porca de roda cativa. Então, em vez de o mecânico remover a porca, jogá-la no chão, trocar a roda e encaixar a outra porca antes de apertá-la, a nova porca está encaixada na roda que vai entrar, e a porca anterior fica na roda substituída. Esse sistema ainda é usado hoje. Nos últimos anos, a Fórmula 1 trouxe soluções geniais para manter as rodas seguras sem que aconteça isso. Você pode ver que essa porca de roda da Honda 2006 era bastante leve, tinha o desenho estriado para facilitar o encaixe da ferramenta e esses pequenos orifícios para o sistema de retenção, para impedir que a porca de roda se soltasse. Mas outros times como a Red Bull ainda usavam o sistema hexagonal até 2008. Muitas vezes, a solução mais simples é a melhor. E muitas equipes no GT3 e nos protótipos ainda empregam porcas assim até hoje, muitas vezes compradas de um fornecedor. Mas em 2009 as coisas começaram a ficar esquisitas. As equipes começaram a trabalhar na aerodinâmica das rodas e as porcas eram parte disso. Mais cedo, em 2006, a Ferrari adotou calotas que eram montadas nas rodas com um furo no meio para acessar a porca de roda. Mas elas foram banidas por serem dispositivos aerodinâmicos móveis. A Ferrari contornou a proibição com uma ideia inteligente em 2009, tornando a calota estática e, com isso, legal. Tecnicamente era parte do sistema de dutos de freio, mas era embutida na porca de roda e permitia aos engenheiros reduzir o arrasto, tornando os carros mais rápidos. Foi bastante engenhoso também, já que a porca gira com a roda, então a calota tinha de estar presa a uma haste fixa mais ao fundo do eixo para ficar estacionária. Então as equipes começaram a jogar com o desenho das calotas para reduzir o arrasto e controlar o fluxo de ar que saía da roda, aumentando o downforce na extremidade do assoalho e do difusor. Assim, os mecânicos tinham de remover a calota como parte da porca. Então as equipes adotaram grandes coberturas em perspex nas pistolas de roda e removiam a calota e a roda como uma coisa só antes de reinstalá-la na roda nova.
E mesmo depois desse esforço, na temporada seguinte elas foram banidas. Mas em 2010 veio uma grande mexida. A Fórmula 1 proibiu os reabastecimentos e isso mudou tudo. Agora, num pit stop normal, bastava trocar os pneus. E imediatamente as porcas de roda tinham de ser melhoradas. E essas porcas hexagonais não serviam mais. Pense assim, um cabo de USB só encaixa numa direção e você nunca acerta de primeira. Essas porcas hexagonais tinham 8 formas de se encaixar, então a chance de um problema num pit stop ainda era muito alta. Então as equipes desenvolveram esse tipo de porca de roda. Essa é uma porca da Mercedes 2011. A maior diferença são as estrias no exterior. Há 12 delas. O bocal vai se encaixar corretamente em mais posições. Mas se você olhar para a ferramenta, há extremidades arredondadas nos dentes que se acoplam à porca. Quando o mecânico encaixa a ferramenta na porca, ainda que elas estejam levemente desalinhadas, o bocal vai rodar levemente para permitir o encaixe correto praticamente todo o tempo. Em 2011, a Ferrari trouxe mais ideias. Eles preferiram um encaixe mais grosseiro. Enquanto outras equipes tinham de girar suas porcas 5, 6 ou 7 vezes, os da Ferrari apenas precisavam girá-las 3 vezes, acelerando de verdade os pitstops. Muito engenhoso. Lembram-se dos encaixes dos lados direito e esquerdo? Bem, nesse desenho da Caterham Fórmula 1 você pode ver como as porcas do lado direito eram anodizadas em vermelho e as da esquerda em verde. Assim os mecânicos as identificavam rapidamente. E aqui você vê como o sistema cativo funciona. Essa fresta tem um clipe circular e elástico que prende a porca na roda. E a essa altura, uma das regras era de que cada porca de roda deveria ter um sistema de retenção que impedisse a porca de se soltar completamente se ela afrouxasse, como eu disse antes. E nessa foto você pode ver como funcionava na Caterham. Esses elementos se comprimiam com a ferramenta encaixada e voltavam à posição com a porca no lugar. Isso permite aos mecânicos visualizar se a porca não foi totalmente apertada. E aqui você pode ver como funciona nos carros atuais. Por mais que as equipes tentassem desenvolver o sistema em 2010, ainda havia problemas. Com o aumento dos casos de rodas se soltando no meio das corridas, quase sempre 1 ou 2 voltas após o pit stop. Apesar das inovações, adaptar-se a um pit stop de 3 ou 4 segundos era muita coisa e agora a margem para o erro humano era menor. A próxima grande evolução com as porcas de roda veio quando os times começaram a trabalhar nos eixos soprados, usando o ar do sistema de dutos de freio, canalizado através do eixo, de modo a lidar com a turbulência causada pelos pneus e melhorar a aerodinâmica. Esse fluxo move a turbulência para longe do carro, aumentando o downforce, mas também melhorando a refrigeração, já que o formato do pneu tende a direcionar o ar sujo em direção aos sidepods. Ajuda a refrigerar, mas você tem menos refrigeração para um certo arrasto. Então as porcas de roda sopradas lançadas pela Williams em 2013 fizeram muita diferença. Uma parte crucial era a porca de roda, então as equipes passaram a usar porcas dianteiras bem maiores para a passagem de um fluxo maior de ar. Mas eu sei o que estão pensando. E o caso de Bottas em Mônaco? Bem, aquela é uma das desvantagens desse desenho. As equipes querem mais estrias no exterior da porca, já que mais delas diminuem a chance de a ferramenta não se encaixar corretamente. Mas ter mais estrias também significa que elas são menores e mais fracas. Antes de Mônaco 2021, a Mercedes usou esse desenho várias vezes e nada demais aconteceu. Então, o que houve? Bem, o pit lane de Mônaco é estreito e Bottas não parou exatamente no lugar certo, o que é de certo modo compreensível, pois é difícil mesmo de fazer. O mecânico teve que se arrastar para alcançar a porca, e isso fez com que o bocal não engatasse antes que o mecânico puxasse o gatilho da pistola de roda. E essas máquinas são poderosas, elas têm um sistema de martelete que gera 4.000 Nm a mais de 3.000 RPMs, muito mais torque do que muitos esportivos. Então a porca foi usinada, com o bocal cortando todas as estrias, deixando a porca presa ali, e a equipe teve de cortá-la na fábrica. Em 2023, as porcas de roda passaram a ser compartilhadas. Soa estranho, pois as equipes podem desenvolvê-las, mas precisam revelar seus segredos à concorrência. Isso para impedir as pequenas evoluções que custam tão caro aos times. Se a Ferrari vier com outra ideia revolucionária para suas porcas, outras equipes podem copiá-la sem entrar numa guerra financeira de desenvolvimento. E este ano todas as rodas são feitas pela BBS e são iguais em todos os carros. Assim os sistemas não são tão diferentes de um carro para o outro. Mas há os custos. As porcas são feitas de alumínio, que é leve, mas não incrivelmente forte. As equipes usam essas porcas de rodas super leves. E elas as fabricam por conta própria. Elas têm de comprar o material e usiná-lo nos padrões de qualidade incríveis da Fórmula 1.
Elas então são examinadas para ter a certeza de que não há fissuras e depois anodizadas. Isso é feito para que se tornem mais resistentes e também coloridas. Tudo incrivelmente caro e a estimativa atual é de que custem em torno de 5 a 6 mil reais cada uma. E não é a pior parte. Como o alumínio não é tão resistente, na maioria das vezes as equipes não conseguem reaproveitar. Assim, para cada roda, há uma porca nova e as equipes contam com 13 jogos de pneus por carro a cada corrida. Conta rápida, um gasto de mais de 300 mil reais por fim de semana para cada carro, apenas em porcas de roda. Algumas até podem ser reaproveitadas ou recicladas, mas ainda assim é muita coisa. E as porcas de roda não são as partes mais caras de um Fórmula 1. Os pistões chegam a custar 300 mil reais cada um, como você vê nesse vídeo aqui. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.